A solidão não precisa ser seu fim, onde encontrar companhia e consolo. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão. Não te esqueças dos oprimidos, porque o ímpio despreza a Deus, dizendo no seu coração: tu não farás nada. Tu vês, porque tu atentas para o trabalho e para a miséria, a fim de os recompensares com a tua mão. A ti o desamparado se entrega, tu tens sido o amparo do órfão. Salmos 10, 12, 14. Sejam bem-vindos ao Ecos do Leão. Neste sábado, vamos conversar sobre um sentimento que muitas vezes nos atinge em momentos de silêncio e introspecção: a solidão. Não é apenas a ausência de pessoas, mas a sensação de estarmos sós com nossos problemas, sem ninguém para nos entender ou nos ajudar. É nesse momento que o eco da nossa alma grita por companhia. E o salmista, em sua angústia, nos mostra onde podemos encontrar o amparo que realmente faz a diferença. Ele clama a Deus, reconhecendo que Ele é o único que vê, ouve e age em favor dos que se sentem desamparados. Houve um período em minha existência em que a sensação de vazio era minha constante companheira. Encontrava-me sem trabalho, afastado de meus entes queridos e totalmente isolado. Era como se eu estivesse gritando em um abismo profundo, mas nenhum som alcançasse ouvidos. Esse sentimento não é simplesmente a ausência de pessoas ao redor. A solidão verdadeira é uma percepção de completo isolamento, uma dor que surge de não se sentir compreendido, de não ter a quem recorrer quando a alma anseia por conexão. É uma ausência de pertencimento que aperta o peito. Se hoje você se sente assim, preciso que saiba: você não está sozinho nessa experiência. Muitos de nós já navegamos por essas águas e, com perseverança, encontramos um caminho para a luz. Essa jornada pode parecer assustadora, mas há esperança e direção. Para lembrarmos constantemente dessa verdade e nos fortalecer, gostaria de sugerir um pensamento que podemos levar conosco: em Deus encontro meu lar. Deixe esse pensamento ecoar e, se sentir o desejo, comente-o aqui no vídeo. Ele será nosso elo, nossa recordação de que mesmo nos momentos mais desafiadores há um refúgio seguro. O propósito deste encontro é desbravar as vias para localizar a companhia e o consolo no coração da solidão. Juntos, vamos aprender a transmutar essa angústia em uma fonte de força e uma renovada esperança. É um convite para olhar além do que parece ser o fim e descobrir novas possibilidades. Permita-se ser guiado por este caminho, pois cada passo pode revelar uma nova perspectiva. A solidão é uma emoção, mas sua história não precisa terminar nela. Existe uma jornada de redescoberta à frente, esperando por você. A realidade da solidão, embora dolorosa, não é nova para a humanidade, nem desconhecida pelas Escrituras Sagradas. O livro de Salmos, em seu 10º capítulo, nos oferece um clamor profundo, um grito por socorro em meio à angústia e à opressão. O Salmo 10, versículos 12 a 14 diz: levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos oprimidos. Porque o ímpio despreza a Deus, dizendo no seu coração: tu não farás nada? Tu vês, porque tu atentas para o trabalho e para a miséria, a fim de os recompensares com a tua mão. A ti o desamparado se entrega, tu tens sido o amparo do órfão. Cada frase desse trecho ecoa uma verdade poderosa. Levanta-te, Senhor. É uma súplica desesperada, uma crença de que a intervenção divina é possível. Tu vês, assegura que Deus está atento. Ele percebe nossa aflição e nosso sofrimento. E de forma crucial, a ti o desamparado se entrega, revela a disposição divina de acolher quem se sente sozinho e sem suporte. Deus não permanece indiferente à dor humana. Outras passagens também ressoam com a experiência da solitude. O próprio rei Davi expressou em Salmos 22:1: Deus meu, por que me abandonaste? De forma oposta, em Hebreus 13:5, somos confortados com a promessa:
nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Personagens bíblicos, como Jó, em sua vasta provação, e até mesmo Jesus, em seus momentos de maior tribulação, sentiram o peso do isolamento. A Bíblia, portanto, não apenas reconhece o sofrimento da solidão, mas também apresenta a promessa de um suporte divino constante, um porto seguro para a alma. Compreender a solidão exige que olhemos para suas origens. Há diversas causas que podem nos levar a essa sensação de isolamento. As perdas, por exemplo, são um grande catalisador. O luto por alguém querido, o término de um casamento, a perda de um emprego ou o afastamento de um amigo. Cada uma dessas experiências pode gerar um vazio significativo, uma lacuna em nossa vida social e emocional, que se manifesta como solidão. Traumas também desempenham um papel relevante. Situações de abuso, violência ou acidentes podem causar feridas emocionais que nos levam a um retraimento, dificultando a construção de confiança em outras pessoas. Mudanças significativas na vida, como a mudança para uma nova cidade, o momento da aposentadoria ou os filhos saindo de casa desestabilizam nossas redes sociais e podem gerar um sentimento de desorientação e solidão. Além disso, o isolamento social, seja pela ausência de amizades, por dificuldades em estabelecer vínculos ou pelo uso excessivo de tecnologia que substitui interações reais, pode criar um ciclo vicioso de solidão. A baixa autoestima é outra raiz comum. Sentimentos de inadequação, insegurança e desvalor podem nos impedir de nos conectar, por acharmos que não somos dignos de afeto ou atenção. Por fim, expectativas irreais sobre o que os outros deveriam nos oferecer ou como deveriam nos fazer felizes podem levar à decepção e, consequentemente, à solidão. Refletir sobre essas possíveis causas é o primeiro passo para o autoconhecimento. Pergunte a si mesmo: qual dessas situações ressoa mais com a minha própria experiência de solidão? Identificar a origem pode nos ajudar a buscar as soluções mais adequadas para o nosso bem-estar. Após compreendermos as origens que nos conduzem ao isolamento, é crucial reconhecer os impactos nocivos de uma solidão que se estende. Quando esse sentimento se arrasta por muito tempo, suas consequências podem ser realmente perigosas, afetando de maneira substancial nosso bem-estar em diversas dimensões, física, mental e também espiritual. No plano físico, a continuidade do isolamento está associada a um risco maior de desenvolver enfermidades cardíacas, pressão arterial elevada, distúrbios do sono que minam a energia e um enfraquecimento do sistema de defesa do corpo, tornando-o mais suscetível a doenças. O corpo reage ao estresse crônico da falta de conexão humana. A saúde mental, por sua vez, é particularmente vulnerável. A solidão duradoura pode amplificar a probabilidade de surgir depressão clínica, quadros de ansiedade persistente, uma autoestima significativamente diminuída e, nos cenários mais graves, o surgimento de pensamentos autodirigidos, ou seja, ideias de autoagressão. É um fardo psicológico que pode se tornar insuportável sem suporte. Sob o aspecto espiritual, a pessoa pode experimentar uma desconexão profunda com sua fé, sentir-se distante de Deus e, gradualmente, perder a sensação de propósito ou qualquer vislumbre de esperança. O que era para ser um pilar de sustentação parece desmoronar. Adicionalmente, o isolamento crônico pode incentivar hábitos prejudiciais. Estamos falando do aumento do consumo de álcool e outras substâncias, um aprofundamento do retraimento social e o desenvolvimento de comportamentos que minam a própria vida. É um ciclo que se alimenta de si mesmo, onde o sentir-se só leva a ações que perpetuam a solidão. Diante disso, a busca por apoio é indispensável. Procurar orientação profissional, como a de terapeutas, e envolver-se com a comunidade, como grupos de apoio ou atividades coletivas, são passos vitais para confrontar a solidão prolongada.
Embora essa condição apresente desafios sérios, ela jamais precisa ser o derradeiro ponto. Sempre existe um caminho para a recuperação e suporte disponível para aqueles que decidem agir. Reconhecendo que a solidão que se estende pode ser extremamente nociva, é hora de direcionarmos nossa atenção para as maneiras pelas quais podemos transformar essa realidade. Existem abordagens concretas e eficientes para desfazer o ciclo do isolamento e edificar uma vida repleta de conexões e com mais sentido. Nosso objetivo agora é oferecer-lhe instrumentos tangíveis para que você possa iniciar sua própria jornada de recuperação. O ponto de partida reside na autoconsciência, isto é, admitir e aceitar seus sentimentos de solidão sem julgamento. Não há vergonha em vivenciar essa emoção. Conectado a isso, vem a prática da autocompaixão. Trate-se com a mesma delicadeza e compreensão que você dispensaria a um amigo querido que estivesse enfrentando momentos de sofrimento. Um pilar robusto para a superação é a conexão com a esfera espiritual. Dedique-se à oração, converse com a figura divina, medite nas palavras sagradas, entoe louvores e procure sentir a presença que transcende. Essas práticas nutrem a essência do ser. De modo paralelo, a conexão com a comunidade assume um papel fundamental. Busque participar de grupos de apoio, ofereça seu tempo em atividades voluntárias, engaje-se em eventos sociais ou frequente reuniões religiosas. Mesmo as interações mais modestas têm o potencial de evoluir para vínculos significativos e duradouros. Descobrir novas paixões e interesses pode abrir horizontes inesperados. Encontre passatempos que lhe proporcionem contentamento genuíno e que, ao mesmo tempo, facilitem a interação com outras pessoas. Cuidar do corpo físico é igualmente crucial. Incorporar exercícios regularmente e adotar uma alimentação que promova a saúde não apenas eleva sua energia, mas também melhora o bem-estar da mente. Aprender a estabelecer limites saudáveis é um ato de autocuidado vital, permitindo-lhe proteger seu tempo e suas energias, aprendendo a recusar o que não serve aos seus propósitos. E se, em algum momento, as emoções parecerem avassaladoras, não hesite em buscar o auxílio de um especialista, como um terapeuta ou conselheiro. Eles podem guiar na resolução de questões emocionais mais complexas. Lembre-se, o progresso acontece por meio de pequenos passos. Celebre cada avanço, por menor que pareça. Cada iniciativa é um sinal de força e um passo rumo à conexão, dando continuidade às estratégias essenciais para superar o sentimento de isolamento. Vamos agora nos concentrar em duas ferramentas de profunda significância espiritual: a prática da oração e o hábito da meditação nas Escrituras. A capacidade de estabelecer uma ligação genuína com o divino tem o poder de alterar drasticamente a experiência da solidão, oferecendo um porto seguro de consolo, uma fonte inesgotável de força e uma direção clara para a vida. A oração, acima de tudo, deve ser compreendida não meramente como uma lista de pedidos a uma entidade superior. Ela é, em sua essência, um diálogo profundo com o Criador. É o momento reservado para abrir seu coração, para expor a Deus seus sentimentos mais intrínsecos e, de igual importância, para aprender a escutar a sua voz em seu interior. A oração pode se tornar um refúgio seguro, um santuário pessoal, onde é possível desabafar todas as suas emoções, sem qualquer receio de julgamento, e encontrar um amparo que acalma a alma. Essa comunicação espiritual é, ademais, uma fonte renovadora de vigor, capacitando-o a enfrentar os desafios que a solidão impõe e a seguir em frente. Se você não souber como começar, simplesmente converse com Deus do seu coração, como falaria com seu melhor amigo, pedindo seu auxílio e sua guia divina para as emoções que a solidão lhe traz. Paralelamente, a meditação nas palavras sagradas
atua como um farol luminoso. A Bíblia constitui um vasto acervo de sabedoria, conforto e esperança, cujas passagens possuem o potencial de oferecer um alívio profundo para a alma que se encontra em solidão. Existem versículos específicos que abordam a questão do isolamento, do sofrimento humano e do suporte divino, que se tornam verdadeiros guias em momentos de escuridão. Dedique um tempo para refletir sobre o significado dessas palavras, permitindo que elas permeiem sua existência pessoal. Pergunte a si mesmo como esses ensinamentos se aplicam diretamente à sua situação presente. Para colocar isso em prática, considere ler um versículo por dia, registrar suas reflexões em um diário ou até mesmo compartilhar suas descobertas com um confidente. Esse é um caminho potente para enraizar sua mente e seu coração em verdades eternas e transcendentes. No caminho para superar o isolamento, depois de fortalecermos nossa conexão interior por meio da fé e da reflexão espiritual, é fundamental voltarmos o olhar para a relevância das interações humanas. A presença de uma comunidade atua como um pilar essencial na transposição da solidão e na edificação de vínculos saudáveis. Ela nos recorda de que não estamos sozinhos e que o laço com outras pessoas tem o poder de revolucionar nossas vidas. Uma comunidade solidária pode oferecer um suporte inestimável em momentos de adversidade, seja ele um auxílio emocional, um estímulo social ou mesmo um apoio prático. Em seus agrupamentos, encontramos um sentido de pertencimento e de aceitação, elementos cruciais para dissipar a sensação de isolamento. É um espaço onde a individualidade é valorizada e a presença do outro é um bálsamo. Além disso, a comunidade representa um vasto campo de oportunidades. Ali, podemos conhecer novas pessoas, desenvolver habilidades diversas e até mesmo descobrir o prazer de servir ao próximo, o que por si só já é um antídoto contra o isolamento. Para localizar um grupo onde você possa se integrar, considere participar de iniciativas de apoio mútuo, engajar-se em trabalhos voluntários, explorar atividades sociais que despertam seu interesse ou frequentar encontros religiosos. Pequenos passos em direção a esses ambientes podem abrir portas para grandes transformações. A arte de construir relações duradouras exige dedicação. Procure ser genuíno em suas abordagens, pratique a escuta atenta, demonstre empatia pelas vivências alheias e esteja disposto a investir seu tempo e energia nos laços que nascem. É compreensível que o receio da rejeição possa surgir. Contudo, a coragem de superar esse medo e a disposição para se abrir a novas amizades são atitudes recompensadoras. A força reside na vulnerabilidade e na disposição de se conectar. Com a compreensão do valor da comunidade e das conexões humanas, é inspirador observar como esses princípios se manifestam na vida de indivíduos reais. Apresento algumas experiências marcantes de pessoas que, com a assistência da fé e do suporte coletivo, conseguiram transcender o peso da solidão, transformando suas jornadas e reacendendo a esperança. Conheça a história de Ana. Ela se viu sem emprego e, com isso, uma profunda solidão a invadiu. Buscando um caminho, ela se uniu a um grupo de oração em sua igreja. Lá, Ana encontrou não apenas palavras de conforto, mas também um grupo de pessoas que a acolheu, oferecendo apoio prático e emocional. Esse vínculo se tornou seu porto seguro. Em outro cenário, temos Marcos, que enfrentou um divórcio doloroso. A dor do término o deixou isolado, mas ele descobriu um grupo de apoio para pessoas que passavam por situações semelhantes. Nesse ambiente seguro, Marcos pôde compartilhar suas angústias e perceber que não estava sozinho em sua dor, encontrando consolo e a força para recomeçar. Considere a experiência de Sofia.
Ao se mudar para uma cidade completamente nova, ela se viu em um ambiente sem conhecidos. Decidida a mudar essa realidade, Sofia se inscreveu em um clube de leitura local. O que começou como um interesse em livros se transformou em amizades genuínas. E ela descobriu que novos laços podem florescer mesmo longe do que se conhece. Por fim, a vivência de Gabriel, que lutava bravamente contra uma depressão profunda. A solidão era uma das suas maiores batalhas. Após muita hesitação, ele buscou o auxílio de um terapeuta com uma perspectiva cristã. A combinação de tratamento profissional e a orientação espiritual ofereceu a Gabriel uma nova perspectiva, injetando esperança onde antes havia apenas desespero. Ao analisarmos essas narrativas, percebemos padrões recorrentes que foram cruciais para a superação. A fé inabalável, a busca pela oração, o engajamento em uma comunidade acolhedora, a prática da autocompaixão e, quando necessário, a coragem de buscar ajuda especializada. Cada uma dessas histórias demonstra que o sofrimento do isolamento pode ser superado. Se esses indivíduos encontraram um meio de transformar sua realidade, você também possui a capacidade de fazê-lo. A esperança é real e acessível. Após explorar a força da comunidade e o poder da fé, é essencial direcionarmos nossa atenção para a relação mais fundamental de todas, a que mantemos conosco mesmos. A solidão, muitas vezes, é agravada pela ausência de amor próprio e de uma compreensão gentil para com nossas próprias falhas. Cuidar de si não é um ato de egoísmo, mas sim uma necessidade vital para edificar uma existência mais plena e repleta de alegria. O amor próprio implica uma aceitação integral de quem você é. Isso significa reconhecer suas qualidades e seus defeitos, seus pontos fortes e suas vulnerabilidades, sem julgamento. É um processo de valorizar sua essência como ser humano, verdadeiramente acreditando que você merece ser feliz e digno de afeto. Priorizar seu bem-estar é uma manifestação desse amor. Dedicar-se à sua saúde física, mental e espiritual não é um luxo, mas um investimento em sua própria qualidade de vida. A autocompaixão caminha lado a lado com o amor próprio. Ela envolve a capacidade de tratar a si mesmo com a mesma gentileza e compreensão que você ofereceria a um amigo que estivesse sofrendo, especialmente em momentos de desafio. Compreender que a imperfeição é uma parte inerente da condição humana, que todos erram e que não é preciso ser perfeito para ser amado ou para merecer felicidade, é libertador. Seja compassivo consigo, oferecendo a si mesmo o mesmo suporte incondicional que estenderia a alguém que você preza. Para cultivar o amor próprio e a autocompaixão em sua vida, há práticas simples, mas poderosas. Você pode, por exemplo, escrever cartas de apreço a si mesmo, listando suas qualidades e conquistas. Envolva-se em atividades que lhe proporcionem contentamento genuíno e que revigorem sua alma. E, de forma crucial, aprenda a perdoar-se por seus erros e falhas, liberando-se da autocondenação. Esses atos de gentileza para consigo mesmo são passos poderosos na construção de uma base interna sólida para combater a solidão. Prosseguindo em nosso percurso de cura e autodescoberta, e após consolidar o amor próprio, é crucial voltarmos nossa atenção para um aspecto poderoso de nossa mente, a forma como pensamos. A solidão frequentemente se alimenta de uma corrente de pensamentos negativos, que podem nos manter presos a um ciclo de isolamento. É vital desenvolver a capacidade de reconhecer e confrontar essas ideias destrutivas, trocando-as por uma mentalidade mais otimista e construtiva. O propósito é alterar a percepção que você tem de si e do mundo ao redor. O primeiro passo é a identificação. Observe os pensamentos recorrentes que surgem em sua consciência. Frases como "eu sou incapaz", "ninguém se importa comigo" ou "nunca alcançarei a felicidade"
são exemplos clássicos. Uma vez identificados, o desafio é questionar sua validade. Existe alguma prova concreta que sustente esses pensamentos? Ou eles são apenas o eco de sentimentos temporários? Procure evidências que os contradigam, por menores que sejam. Após o desafio, vem a substituição. Troque ativamente esses pensamentos limitantes por outros que elevem seu espírito. Em vez de "eu sou incapaz", afirme "eu sou forte e capaz". Em vez de "ninguém gosta de mim", diga "eu sou digno de amor e conexão". A prática de afirmações positivas, a visualização de cenários favoráveis e a manifestação de gratidão são técnicas eficazes para treinar sua mente a focar no bem. A fé desempenha um papel fundamental nesse processo. A confiança na providência divina pode ser um alicerce sólido para manter uma perspectiva positiva, mesmo diante das maiores dificuldades. Ao acreditar em um propósito maior e no cuidado contínuo, a mente encontra um refúgio de esperança. Por exemplo, quando um pensamento de desânimo surgir, você pode substituí-lo lembrando-se da promessa: "Em Deus encontro meu lar", visualizando a luz em seu caminho. Essa é a arte de reeducar a mente para a plenitude. A jornada para combater a solidão revela que, por mais árdua que seja, ela pode se transformar em um terreno fértil para o crescimento pessoal e a descoberta de um propósito maior. Longe de ser apenas um peso, essa fase pode ser um convite à introspecção e à construção de uma força renovada. A dor do isolamento, quando ressignificada, tem a capacidade de se tornar uma energia para o bem. Em momentos de solitude, a oportunidade para o autoconhecimento se amplia. É um tempo valioso para mergulhar em sua própria essência, para identificar seus verdadeiros valores, os sonhos que o movem e os talentos que, talvez, estejam adormecidos. Esse período introspectivo pode revelar aspectos de si mesmo que, na correria do dia a dia, permaneciam ocultos. A solidão também funciona como um catalisador para o amadurecimento pessoal. Ela pode impulsionar o desenvolvimento de novas habilidades, a superação de medos arraigados e a transformação em uma pessoa mais robusta e resiliente. As provações vividas no isolamento, quando enfrentadas, lapidam o caráter e fortificam o espírito. Além disso, a solidão pode ser interpretada como um chamado para um propósito grandioso. É um convite a direcionar sua experiência para servir a outros, a utilizar as lições aprendidas para oferecer auxílio àqueles que igualmente sofrem. Pessoas que passaram por essa vivência muitas vezes se tornam faróis de esperança. Podemos observar exemplos inspiradores. Um autor que transformou sua experiência de solidão em um livro que acende a luz para muitos. Um voluntário que, tendo sentido a dor do abandono, dedica-se a cuidar de pessoas em necessidade. Ou um artista que canaliza sua introspecção em obras inspiradoras. A mensagem é clara: a solidão não precisa significar o fim de suas possibilidades. Pelo contrário, ela pode marcar o início de uma nova e extraordinária fase em sua vida, um caminho de redescoberta e realização. Chegamos ao final de nossa conversa sobre a solidão e desejo que esta exploração tenha sido um bálsamo para sua alma. A mensagem mais importante que quero deixar ressoando em seu coração é esta: a solidão não precisa ser o derradeiro capítulo de sua história, pois o amparo divino está sempre presente e disponível. Deixe que o pensamento que nos acompanhou ecoe novamente: em Deus encontro meu lar. Lembre-se, o Criador é um refúgio seguro, um porto de paz, mesmo nos momentos em que a solidão parece envolver tudo. Revimos juntos a realidade da solidão, exploramos suas causas frequentes e seus efeitos desfavoráveis. Apresentamos estratégias eficientes para superar essa condição e destacamos a importância inquestionável da comunidade em nosso processo de cura e reconexão. Cada passo sugerido é um convite para você retomar as rédeas de sua vida.
Se neste instante você sente o peso da solidão, por favor, compreenda. Você não está isolado. A presença divina está ao seu lado, mesmo que não seja imediatamente perceptível. Ele nutre um amor incondicional por você e tem o desejo profundo de guiá-lo para além desta fase desafiadora. Há uma luz aguardando, uma nova aurora para a sua existência. Compartilhe este conteúdo com aqueles em seu círculo de amizades e familiares que também enfrentam momentos de solidão. Incentive-os a encontrar força e inspiração. Se nosso canal ressoou com você, considere se juntar à nossa comunidade, inscrevendo-se e ativando as notificações, para que possamos continuar a compartilhar mensagens de encorajamento e fé. Além disso, há diversos recursos disponíveis que podem oferecer suporte adicional, como grupos de apoio, terapeutas com orientação cristã e obras literárias sobre fé e solidão, os quais você pode procurar em sua localidade. Elevemos uma breve oração. Senhor, estende tua mão sobre cada alma que se sente só. Concede-lhes consolo, força e a certeza de tua presença constante. Que a esperança renasça em seus corações. Amém. Lembre-se sempre, a solidão é uma emoção passageira, mas a presença de Deus é uma realidade que perdura por toda a eternidade. Confie nele e ele o conduzirá para a luz da plenitude e da conexão.